Vamos para a nossa segunda questão de número 22, uma questão que a CESP realizou para o DPU em 2016, num cargo de analista, e ela nos diz assim: a respeito da internet, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Na CESP, nós jogamos fora o enunciado que não serve para nada, simplesmente para situá-lo na prova do qual item do edital está sendo cobrado, isso não nos interessa. Nós precisamos emitir juízo a respeito da pergunta que vem agora, e a pergunta é essa: o TCP/IP, conjunto de protocolos criados no início do desenvolvimento da internet, foi substituído por protocolos modernos, como o Wi-Fi, que permitem a transmissão de dados por meio de redes sem fio. Toda vez que nós fizermos uma questão da CESP, você tem que se dar conta que não é uma, são várias perguntas embutidas dentro de uma, e nós precisamos identificá-las e separá-las e respondermos parte a parte. Uma apenas sendo falsa, a questão está errada. Se todas forem verdadeiras, a questão está correta. E se nós analisarmos aqui, você tem uma primeira pergunta que é o TCP/IP, conjunto de protocolos criados no início do desenvolvimento da internet. Essa é a primeira pergunta. A segunda é se ele foi substituído por protocolos mais modernos, como por exemplo o Wi-Fi. E a terceira pergunta é se esses protocolos mais modernos permitem transmissão de dados por meio das redes sem fio. Separa as perguntas e você vai ser mais feliz quando realizar uma prova da CESP. Então vamos responder a primeira parte, a primeira pergunta. O TCP/IP é um conjunto de protocolos? Sim, porque um conjunto, muitas vezes a gente escuta na prova uma pilha. É porque quando nós estamos falando da internet, quando nós estamos estudando redes, as perguntas são muito voltadas a essas duas visões. Qual o equipamento? Hardware. Ou qual o protocolo? Software. Qual o equipamento? Hardware. Qual o protocolo? Software. E nós já vimos as necessidades em termos de equipamento. E eu vou pegar esse desenho emprestado que nós fizemos na questão anterior, bagunçado mesmo como você está enxergando, para mostrar para você quais são os protocolos conversados por cada equipamento. Então, colocando em vermelhinho aqui, quando nós temos o switch fazendo uma conexão cabeada, switch é o hardware, o equipamento. Qual é o protocolo que ele conversa? Se chama de Ethernet, ETH. Esse é o nome do protocolo. E o protocolo define, em termos de software, quais são as regras que se estabelecem para essa comunicação. Quem fala primeiro, quem fala depois, quanto tempo fala, qual o tamanho da mensagem, essas regrinhas de como o meio deve ser utilizado. Quando nós temos uma conexão sem cabo wireless com access point, o nome do protocolo é o seu querido e famoso Wi-Fi. Quando nós temos roteamento, o roteador está falando um protocolo chamado de IP. Esse é o famoso IP. E quando o IP tem problemas na vida, e sempre tem, porque ele perde algumas mensagens, na verdade não são as mensagens inteiras, são pedaços dessas mensagens que nós chamamos de pacotes, ele precisa de ajuda, ele chama o seu irmão mais velho, e o irmão mais velho dele se chama de TCP. Quando você tem tudo isso funcionando, acesso e roteamento, aí você pode usar livremente a sua rede para a sua aplicação. E aí tem um protocolo específico para cada aplicação. Então, nesse sentido, nós vamos ter uma ideia de caracterização de vários protocolos usados em conjunto. E se nós colocarmos eles um em cima do outro como uma pilha, cada um fazendo uma determinada função, você vai ter protocolos responsáveis por darem a você a condição de acesso, protocolos responsáveis por darem a condição roteamento, nesse caso dois que atuam em conjunto, e protocolos finalmente responsáveis por trabalharem com você a condição de aplicação. Quais são os protocolos de acesso? Depende. Se você quer um acesso cabeado, você usa um Ethernet. Se você quer um acesso não cabeado, wireless, você usa o Wi-Fi. Quando você vai fazer roteamento, não tem escolha. É sempre o IP. E quando o IP precisa de ajuda, não tem escolha. É sempre o TCP.
E em termos de aplicação, de novo, você tem escolhas. Se você quiser navegar, por exemplo, você usa o HTTP, mas se você quiser mandar um e-mail, você usa o SMTP. Como você tem escolhas na parte de cima e escolhas na parte de baixo, mas no meio é sempre o TCP/IP, sempre o TCP/IP, nós acabamos chamando a esse conjunto, a essa pilha de pilha TCP/IP, que é um conjunto de protocolos, e a internet funciona sempre assim, desde sempre, desde o início do seu desenvolvimento, e essa parte da questão está absolutamente correta. Agora, quando nós dizemos ali na segunda parte que isso foi substituído por protocolos modernos, o que não foi, como por exemplo o Wi-Fi, você facilmente enxerga que não, porque o Wi-Fi faz parte da pilha TCP/IP, então já que ele faz parte da pilha TCP/IP, não houve uma substituição e obviamente que não houve, a internet continua funcionando desde o início, desde sempre, até hoje, como sempre, com base na pilha TCP/IP e, portanto, já posso dizer que essa questão está falsa, já que a segunda frase, a segunda afirmativa, não é verdadeira. Na terceira, diz que permitem a transmissão por meio de rede sem fio. É verdade, o Wi-Fi permite assim, mas já não interessa mais. Você dá o gabarito como errado